Cara, você já parou pra pensar por que que o Eiichiro Oda escolheu um poder tão tosco quanto a borracha pra ser o poder do seu personagem principal, pra ser o poder do Luffy, o protagonista de um dos maiores mangás de todos os tempos? Enquanto a maioria das histórias, os seus protagonistas têm bolas de fogo, soltam raio, ou fazem esferas brilhantes, às vezes de escala global e às vezes até mesmo de escala galáctica e universal, o Oda simplesmente fez o seu personagem principal ser o pirata que estica. E eu tenho certeza que você já riu disso, você já fez meme com isso. Eu mesmo já ri desse meme, que é um meme engraçado, às vezes eu fiquei puto, mas às vezes eu ri também. Mas e se eu disser pra você que esse poder traz uma das declarações autorais mais interessantes que eu já vi na cultura pop? E ela diz muito o que significa contar uma boa história. Galera, não sei se vocês já leram o SBS de One Piece, que é aquela sessão onde o Oda responde perguntas dos fãs. A maioria galhofa, brincadeira, nonsense, muita coisa não faz nem sentido, mas de vez em quando ali, uns 20%, o Oda, 20 é muito, hein? Eu acho que uns 2%, o Oda fala alguma coisa séria, alguma coisa canônica, alguma coisa relevante para a história. E uma vez no SBS do volume 65, ele respondeu. O fã, como a gente, perguntou: Ô Oda, por que você fez o piratinha que estica, cara? Tem tanto poder interessante aí, por que você fez esse poder pro Luffy? E o Oda respondeu, eu vou ler na íntegra para vocês o que o Oda falou sobre isso. Ele diz assim: a resposta é simples. Eu escolhi a habilidade mais ridícula de todas. E continua: se o protagonista fosse o típico cara forte, eu duvido que eu conseguiria continuar escrevendo essa história por muito tempo. Por mais séria que a história fique, Luffy é nada mais do que esticar e inflar. Ele sempre me dá a chance de brincar. Esse é o tipo de mangá que eu quero escrever. Galera, isso aqui é muito, muito interessante. E essa resposta, por mais direta que tenha sido, ela carrega muitas camadas. Por isso não feche o vídeo antes da gente entender o que significa essa resposta, porque eu garanto pra vocês, ela carrega muitas camadas de profundidade. Porque o Oda, ele não gosta de se comprometer com as palavras, mas às vezes dá pra fisgar ali do que ele disse coisas extremamente importantes. Essa resposta não foi uma resposta simples, comum. O que o Oda quis dizer com não poder fazer uma história, escrever por muito tempo, uma história onde o personagem principal tem um poder B10, como ser de fogo, de raio, e esses poderes incríveis que a gente vê nos mangás por aí. Porque a maioria das histórias escolhe esse poder por se apoiar na estética como forma de fisgar você. Não tem uma expressão mais ou menos assim, só vem armado que não se garante no soco, que não se garante na porrada? O Oda tá dizendo a mesma coisa, só usa poderzinho foda quem não se garante no roteiro, quem não se garante na sua capacidade de escrever uma boa história. E pra ele seria muito chato, seria muito tedioso escrever uma história onde seja tão fácil cativar a pessoa por uma mera tecnicalidade. Quando ele escolhe um poder ridículo do Luffy, isso é o tempo todo pra ele uma forma de chamar a atenção. Cara, se você deixar a história cair na qualidade, não vai ter um poderzinho que vai sustentar a qualidade dela não. O poderzinho é tosco, o poderzinho é chato. Então, Oda, fica uma vozinha na cabeça do tempo todo: ó, Oda, se a qualidade cair, as pessoas vão abandonar a sua história, mano, porque o poder é paia. E vocês estão... faz sentido o que eu tô dizendo? Enquanto os outros autores, eles podem cagar pra qualidade da história, o cara tá soltando poder, mano, o cara tá voando, o cara tá fazendo... E isso até instiga o Oda a dar extrema criatividade e estética pro Luffy. Ele consegue extrapolar então a narração, o roteiro, o enredo, e conseguir também trabalhar de forma ao poder do Luffy ficar muito louco. Porque na minha opinião, o Luffy é muito melhor, por exemplo, que a Mulher Elástico dos Incríveis, ou do Quarteto Fantástico, aquele cara lá. O Luffy é muito melhor. Por quê? Porque o Oda não se contentou também em fazer um personagem que só estica. Ele dá a esse personagem uma versatilidade mil, golpes extremamente criativos e, na minha opinião, tem várias referências ao Homem-Aranha, na estética do Luffy de se movimentar, estica nos braços, capoeira, tem muita coisa envolvida e isso vai dando, lógico que vai ter capoeira porque o Luffy é brasileiro, né? Isso vai dando uma desenvoltura e o Oda vai melhorando como roteirista enquanto faz a história, vocês estão ligados? Então a primeira parte da resposta do Oda é essa: eu não quero um
poder, uma muletinha que seja fácil, que vai fisgar vocês pelo que é bonito, pelo que é estético. Eu quero que a história instigue vocês, ficou ligado? Agora vamos para a segunda parte da resposta dele, que é a mais importante, esconde ainda mais camadas do que ele tá dizendo ali pra gente. Ele diz assim, o Luffy nada mais é do que inflar e esticar, não é? E é assim que eu me divirto fazendo a obra, é o tipo de história que eu quero fazer. Não sei se lá na galeria, no SBS, tem a galeria dos desenhos que os fãs mandam pro Oda e ele coloca lá. Não sei se vocês já viram, mas é uma tosquice, são os desenhos mais bizarros, bizonhos que eu já vi. E uma vez o fã também perguntou, ô mestre, eu já mandei pra você desenhos lindos, incríveis, e você só coloca essas tosquices na galeria, por quê? Aí ele falou assim, porque o desenho bonitinho por si só, ele pra mim é nada. O desenho que eu escolho pra estar na galeria é o desenho que me faz rir. Entende? Então, o Oda, ele é totalmente averso à estética pela estética, à técnica pela técnica. Pô, técnica, a fotografia também faz, o chat GPT faz um desenho tecnicamente perfeito. Agora eu quero ver o chat GPT fazer as paradas que os caras mandam na galeria lá, entende? Então, o Oda gosta da parte humana por trás da história, da parte humana por trás do desenho, e não simplesmente da técnica que é aprendida na repetição, sabe? No industrial. Vocês estão ligados? Faz sentido o que eu tô falando pra vocês? Porém, ainda vamos mais profundo aqui na resposta do Oda, e a parte mais importante que eu queria chegar e que me motivou a fazer esse vídeo cara, vocês pegaram a sacada genial do Oda de escolher esse poder? Porque o que se trata o One Piece? Se trata de um libertador. É um libertador extremamente revolucionário, que é o Luffy, que por onde ele passa, ele liberta nações, liberta pessoas da morte, liberta pessoas da depressão, de governos autoritários, liberta pessoas da fome, de todo tipo de opressão. E a pessoa só tem capacidade de libertar o outro quando ela é livre. Não é verdade? E o Luffy quer ser a pessoa mais livre do mundo. Ele não fala isso pra Shaq? Por que você quer o rei dos piratas? Por que você quer conquistar o mundo todo? Ele responde, não, nada disso. Eu só quero ser a pessoa mais livre de todas. E a liberdade da pessoa tem que começar pelo próprio corpo. E foi por isso, o Oda escondeu a escolha dele como se fosse só um poder ridículo, mas quando ele diz o Luffy nada mais é do que inflar e esticar, ele tá falando da liberdade do Luffy. A borracha dá ao Luffy um corpo livre, que ele pode fazer o que ele quiser. E o despertar, mais ainda, o despertar é a simbologia da liberdade dele espalhando para as coisas, para as pessoas em volta dele. Vocês pegaram tudo que isso é simbólico, sensível, extremamente humano, e lógico, de uma genialidade, de uma criatividade assim que a gente vê uma vez a cada 100 anos. Faz sentido? É ou não é? Entende? Então, o que é o poder do Luffy? O que é a Gomu Gomu no Mi? O que é a Hito Hito no Mi modelo Nika? É a pessoa completamente livre, sem amarras físicas, um corpo completamente livre, que então cria uma mente completamente livre, e então pode começar a libertar as pessoas, e libertar cada vez mais, até fazer o mundo completamente livre. Esse é o motivo do poder do Luffy. O que vocês acharam, galera? Gostaram da análise? Gostaram da explicação? Se vocês gostaram, deixe nos comentários e fala aqui comigo se quer que eu faça mais vídeos desse tipo. É isso aí, galera. Tamo junto e até a próxima.